presidente Hilário Berger. Bom dia também ao Luiz Eduardo Angel, que é o representante do MAPA, da Secretaria de Defesa Agropecuária, e também ao Inácio Crontes, que já o conheço de muito tempo, já passou pelo Ministério da Agricultura, também fez um excelente trabalho. Tivemos a oportunidade de, não só discussões aqui, mas fora também, né? Na Rússia estivemos juntos, na Holanda, Mato Grosso, né? Já andamos bastante por aí. E também ao Mário Nascimento, que é o consultor da Confederação Nacional dos Municípios. O assunto aqui abordado pelos três, a gente vê que é um assunto bem complicado, né? E o Inácio tem razão quando reclama da legislação, e, aliás, na maioria das vezes a gente reclama da legislação mesmo, né? Porque são muitas leis, muitos decretos, muitas normativas, e um vai se sobrepondo ao outro, e quando chega na ponta, o fiscal, que vira autoridade mesmo, né? Ele exerce, dependendo de como ele amanhece, ele exerce de uma maneira, interpreta de uma maneira ou de outras coisas. Isso traz muitas complicações para quem trabalha e produz e quer fazer as coisas andar. Então, eu sou favorável, sim, a colocar tudo na mesa e fazer uma nova legislação, uma legislação mais específica, mais clara, com direitos, com obrigações de cada um. E o Estado brasileiro, nós temos que começar a entender que o Estado não pode tutelar tudo e a todos também, não há condições. A responsabilidade de cada um tem que ficar evidente e patente que ele é o responsável pela uma boa qualidade, pela apresentação do produto, pela sanidade do produto, e o Estado tem que fazer as fiscalizações esporádicas, vir olhar, fazer aquelas incertas, e se não está certo, você fecha, lacra, multa, faz o que tem que ser feito. Nós, infelizmente, no Brasil, estamos cada dia mais com a nossa burocracia mais ativa, né? Está difícil de trabalhar, não está fácil trabalhar, não. Você vai em qualquer frigorífico desses, ou qualquer, às vezes até uma industriazinha caseira, uma coisa maior, você conversa com as pessoas, é um tormento, né? A fiscalização em cima, quando vai, ou o medo de ser fiscalizado, ser multado, ser processado. Então, o Estado brasileiro está muito fiscalista, né? E deixando de acreditar nas pessoas e nas boas intenções das pessoas. Então, eu defendo sempre esse lado de deixar com que as coisas fluam melhor. Elas vão fluir melhor quanto menos o Estado estiver presente e, obviamente, quanto mais responsabilidade aqueles agentes que estão fazendo as coisas também tenham, né? Claro que o Estado brasileiro sempre pensa, eu tenho que ser duro porque as empresas são relaxadas ou não atendem às regras, mas tem que partir do princípio contrário, né? Que todo mundo tem que obedecer às regras e que a fiscalização ela deve ser eventual, inclusive não constante como é. Mas, assim, eu só tenho uma pergunta ao Inácio, ele passou por uma informação que me chamou a atenção, Inácio, porque nós estamos falando aqui da defesa de produtos animais, produtos de mesa, produto acabado, e você passou por uma hora dizendo que estamos indo para o mesmo caminho na defesa vegetal, que tem projetos rodando nas comissões, é isso, você quer se referir de que nós, produtores de grãos ou de fibras, outra coisa, vão ter que entrar no mesmo caminho, vão ter que ter um agente público dentro dos armazéns, dentro das fábricas, para poder controlar isso? É mais ou menos nessa direção que você está falando? Obrigado, senador. Conhecendo também a vossa preocupação, da Vossa Excelência, a preocupação da qualidade do alimento de origem vegetal, na realidade a inspeção de produtos de origem vegetal se refere mais a bebidas, né? E hoje, cumprindo a lei de 1962, ela foi feita mais para bebidas. O Ministério da Agricultura, quem poderia responder, quem deveria responder, mas é o nosso secretário que está aqui presente. O que está em discussão e já passou para uma comissão de iniciativa do senador Álvaro Dias, eu também soube quando vi o vídeo, né? E ele... o que não é inovar nada, é simplesmente também permitir que não tenha que ser essencialmente a inspeção realizada por funcionário público concursado federal. Então, ele está trabalhando nessa linha. É um projeto de lei, né? Eu não sei o número agora aqui, eu soube a questão de um mês atrás, que já tinha passado por uma comissão. Não é expandir ela,
é simplificar ela. Exatamente o mesmo caminho que o CISB também está buscando através do projeto de lei 334, que está na Câmara. Tem no Senado, fazendo a mesma coisa, simplificando não é restabelecer aquilo que nós tínhamos no passado, que a cada carga de mercadoria que saía do Estado, o Estado tinha que ir lá fiscalizar, receber uma amostra, não é nada disso. Porque produto industrializado de origem vegetal, salvo melhor juízo aqui, que tenha mais atualizado, é feito pela Anvisa. E o que o Ministério da Agricultura faz são bebidas, cerveja, vinho, sucos, menos água mineral. O resto tudo passa por um registro no Ministério da Agricultura. E ele também demanda fiscais federais, na visão da proposta desse projeto de lei, em demasia. Poderia simplificar os processos, podia organizar melhor o processo e podia economizar fiscais federais fazendo esse tipo de trabalho. Porque nenhum Estado, a não ser a cachaça de Minas Gerais, é fiscalizada por servidores estaduais. De resto, não tem nenhuma ação ainda nos estados e nos municípios. Se existe pouca adesão à inspeção de produtos de origem animal nos estados e municípios, então, na vegetal, podemos dizer zero. Né? Porque até essa inspeção de cachaça, porque Minas Gerais é um grande produtor de cachaça, esse produto é muito importante para o Estado, então lá tem um sistema em andamento, digamos assim, e nós estamos também para aderir. Eu estou aguardando agora um pouquinho mais para aderir, caso mude alguma coisa com a legislação. Não posso jogar dinheiro fora também, fazendo isso antecipadamente, e depois ser atropelado pela própria legislação, que não é boa nem para a fiscalização, nem para o fiscalizado. Eu volto a repetir aqui. As pessoas que nos auditam, inclusive, estão sempre atentas àquilo que a gente fala, estão aqui presentes, inclusive. Eles não podem fazer diferente porque a legislação não permite. E nós queremos fazer diferente, pressionando para que a legislação se adeque à situação. Inácio, é muito Inácio, antiga essa legislação. Você que já teve contatos fora com outros países, conviveu com isso, quer dizer, qual é a grande diferença que tem da nossa legislação, que nós tanto reclamamos, com a legislação americana, por exemplo, ou europeia, que, segundo todos dizem, é uma coisa mais ágil, uma coisa mais rápida de resolver. Você podia traçar assim, um paralelo simples sobre o que é o Brasil e o que são os outros? O que nós... Senador, eu já apresentei aqui nessa casa, reapresentei uma palestra que já foi feita no Itamaraty, pelo pessoal da OIE, como que funciona em outros países. Tem muitos países onde ela é mais acreditada, ela é mais simples, ela é mais oficialmente reconhecida. Não é tão oficial. Na América do Sul, aqui, dos países que foram mencionados nesse trabalho da Organização Mundial para a Saúde Animal, apenas o Uruguai e o Brasil são tão rigorosos quanto a ser oficial. Até a Argentina é mais avançada nesse ponto. E o Brasil e o Uruguai são os países mais oficiais. Em todo o mundo, inclusive Europa, Estados Unidos, Austrália, vários países, eles já têm, para a fiscalização permanente da inspeção nos abatedouros, essa inspeção nos abatedouros, a inspeção antemorte, pós-morte, ela só pode ser realizada por médico veterinário. Não diz se é oficial ou não. Então, os países adotam, de acordo com a sua confiança no serviço do médico veterinário, eles estabelecem as regras. Eu acredito que o médico veterinário, assim como o médico na saúde pública também, ele tem a fiscalização do exercício profissional. A saúde pública, no posto de saúde, será que todos eles são concursados, os médicos? Será que todos esses médicos que vieram de fora são concursados? Será que os peritos, os que examinam meus olhos no Detran, será que todos eles são oficiais? Mas eles me autorizam a guiar por aí e enxergar suficientemente para não matar ninguém por falta de visão. Por outras coisas não podem controlar, mas pela visão eles controlam. Então, tem tantos serviços oficialmente acreditados, né, que eu não sei por que insiste-se tanto de que a inspeção antemorte, que é feita por profissional, que tem um conselho regional, um conselho federal em cima para fiscalizar o exercício profissional, e é fiscalizado por um ente público, no mínimo de 15 em 15 dias, é auditada e fiscalizada a qualidade do serviço, por que ele tem que ser só concursado? Essa é a minha pergunta. Né? Os outros países já adotaram isso. Alemanha, França... A modificação na legislação poderia permitir isso. Já, de muito tempo. Só não vai se abrir mão
de que um outro profissional não médico veterinário faça a inspeção ante pós-mortem. Porque essa é que diz se esse animal está próprio para consumir sua carne ou não. Agora, se ele é público ou privado, ele é médico veterinário. E tem condições de fiscalizar ele, de auditar ele e de punir ele. Tem tudo isso. E que a fiscalização seja periódica. Mas essa inspeção presencial de um servidor, seja ele federal, municipal ou estadual, ele está lá todo dia fazendo inspeção ante e pós-morte só porque ele é médico veterinário oficial? Não pode ser um médico veterinário oficialmente reconhecido, com treinamento, capacitação e fiscalização em cima, assim. Isso pode, porque se um médico credenciado pelo SUS, ele pode me operar e pode me prescrever produtos que eu tomo para ficar bom ou ficar pior da minha saúde, por que não pode ser um acreditado também verificar o que eu como? E só daquele produto, porque outros produtos não têm essa fiscalização. Por que só do animal? Quer dizer, isso é uma tradição desde 1900. E tarará, porque... Tem que quebrar a resistência para mudar. Eu acho que existe um pouco de resistência de que isso saia fora do âmbito do Serviço Federal e do serviço público em si. Porque dentro do Estado e dos municípios, o que acontece hoje, por exemplo? Um Estado que tem 62 matadouros, ele só tem 2, 3 plantas no CISB, porque ali tem que ter um veterinário oficial. Do Estado não tem, então empresta-se um do município, ele vai lá e faz e está bom. Se fosse do sistema acreditado e oficialmente reconhecido, seria cobrado dele capacitação, uma série de coisas, de análise de risco, tudo. Como ele é municipal, eu não tenho nenhuma autoridade sobre ele, é o prefeito que tem. Mas ele me empresta ele trabalha para o município e faz o serviço esporadicamente de inspeção. Está muito confusa essa regra, senador. É isso que eu gostaria que o Legislativo se esforçasse, então, de dotar o Serviço de Inspeção Federal, que é o órgão central do CISB, para que ele tivesse uma legislação segura na mão, que ninguém precisasse discutir e que fizesse a coisa acontecer. É isso que está faltando.